Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma honra, é um privilégio de estarmos aqui nesta noite, reunidos e unidos no mesmo Espírito para louvar, bendizer e exaltar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Não somos dignos, não somos merecedores, mas a graça e a misericórdia dele tem nos alcançado. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 13, nós vamos ler os versos 3 e 4, que diz assim: Eu dei ordem aos meus consagrados, chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a um grande povo. A voz do reboliço de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército para a guerra. Eu vou repetir essa última parte aqui do capítulo 4. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército para a guerra. Agora vamos abrir no livro dos Salmos, de número 144. Livro de Salmo, de número 144, o verso 1 que diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Repetindo, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que adestra minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Senhor nosso Deus e Pai, eu estou aqui nesta noite, Senhor, mais uma vez. E hoje mais dependente de Ti do que das outras vezes, porque o Senhor verdadeiramente sabe, Pai. Ó Deus, e eu quero nesta noite pedir a Ti, que o Senhor venha, Pai, purificar os meus lábios, purificar, Senhor, a minha mente, ó Deus, e o meu coração. Ó Deus, para que eles sejam totalmente consagrados agora a Ti. E quero pedir a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo ministra no nosso coração e nos inspire aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Deus, eu sou carente, eu não sei, Pai, falar nada aqui se não for dado por Ti. Por isso eu estou aqui na dependência do Senhor. E peço a Ti, Pai, que se mais uma vez o Senhor tiver a misericórdia da nossa vida e nos usar, que eu diminua e que o Senhor cresça e que a glória e o louvor e a exaltação é Tua. A nós cabe, então, somente a alegria, Senhor, de sermos usados para a glória do Teu nome. É o que eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém? Você que nos ouve, você que nos vê, você que nos assiste neste momento, tem o grande privilégio de nesta noite ouvir uma palavra, não do pastor Carlos, mas a palavra de Deus. E Deus, Ele nos chamou como soldados, porque a nossa batalha é para o céu. E a palavra do Senhor diz que Ele, o Senhor, é quem adestra as nossas mãos para a peleja e os nossos dedos para a guerra ou para a batalha. E nós estamos numa batalha, porque o nosso inimigo, ele não quer que nós alcancemos as vitórias que Deus tem para nós. E, pela misericórdia de Deus, nós temos até um título para esta mensagem, para que fique mais fácil o entendimento.
porque o pregador ele não sabe nada, então se tiver algum recurso melhor, entende melhor. E o título desta palavra que o Senhor nos deu, nos inspirou, é: o nosso campo de batalha é o nosso campo de vitórias. O nosso campo de batalha é o nosso campo de vitórias. Aí você pergunta, mas pastor, lógico que é. Mas sim, mas nós temos que permanecer no nosso campo de batalha. Nós podemos ver que um homem, um rei, o rei Davi, um homem vitorioso, um homem segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor diz que nos tempos dos reis e da guerra, Davi não foi, Davi ficou em Jerusalém. E o campo de batalha dele era lá na guerra, junto com Joabe, junto com os soldados, mas ele não foi para o seu campo de batalha. Ele ficou no palácio, ele ficou em Jerusalém, ele ficou numa área de conforto. Aí o que aconteceu com Davi? Davi não estava no seu campo de batalha, por isso ele teve uma derrota. Ali naquele momento, fora do campo de batalha, fora do projeto de Deus, nós estamos sujeitos à queda, sujeitos a falhas, sujeitos a cair e sujeitos a derrotas. E Davi teve aquele grande pecado seu com Batseba. E para que nós possamos entender que a nossa vitória está realmente no nosso campo de batalha, nós podemos olhar Jonas. O campo de batalha de Jonas seria Nínive. O Senhor o ordenou para que ele fosse a Nínive e em 3 dias pregasse que em 40 dias Nínive seria subvertida. Mas ele não foi para o seu campo de batalha. Ele pegou um navio e decidiu ir para Tarsis. E ele sofreu uma grande derrota. E só conseguiu a vitória depois que ele foi para o seu campo de batalha, que era Nínive. E nós vemos também de Saul. Deus realmente, na sua ira, deu a Israel um rei. Eles rejeitaram Deus e Saul orou, e Deus falou assim: não fique chateado, Samuel. Samuel orou. Samuel, não fique chateado, porque Israel não te rejeitou, eles rejeitaram a mim, porque eu reinava sobre eles. E aí o povo pede um rei, e Deus dá um rei para eles, dá Saul. Saul fez no seu campo de batalha, fora do seu campo de batalha, ele desobedeceu a Deus. Por isso ele não conseguiu ter a aprovação do Senhor e não teve a sua vitória garantida. Mas não é sobre derrotas que vamos falar. Fomos chamados aqui nesta noite para falar de vitórias. Porque o nosso Deus que nos chamou e nos nomeou é um Deus que vai à nossa frente e também é a nossa retaguarda. E nesta noite nós vamos andar um pouco pela Bíblia, olhando os personagens que estiveram no campo de batalha e alcançaram as suas vitórias. Já que falamos de Davi, que estava fora do seu campo de batalha e perdeu, não teve a sua vitória, nós vamos falar dele, porque Davi teve o seu campo de batalha no pasto. O primeiro campo de batalha de Davi foi no pasto, tomando conta das ovelhas do seu pai. E lá Deus o capacitou, lá Deus permitiu que ele matasse o urso e também matasse um leão. E aí ele já estava capacitado para chegar no outro campo de batalha, aonde ele enfrentaria Golias, e ali Deus lhe concederia a vitória. Se Davi não tivesse no campo de batalha, no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, sem reclamar, sem desviar e sem obedecer, ele não teria alcançado a grande vitória dele. A palavra do Senhor diz que certa feita, um grande gigante de Gate desceu a afrontar o exército do Deus vivo. E ele chegou num determinado ponto, no monte, e foi afrontando e falando, e o exército de Israel temeu muito, todos eles temeram. Mas naquele grande dia,
Deus estava enviando o seu ruivo, o seu escolhido, aquele ruivo, aquele de aproximadamente 1,67 m, um homem sisudo, mas de um coração reto diante de Deus, e Deus o leva para aquele lugar naquele exato momento. Eu já te digo, não há coincidência para o nosso Deus. Ele controla todos os nossos passos. Aí de repente você está num lugar, mas por que eu vim parar aqui? Foi certamente o Deus que te enviou. Foi certamente o Deus que me enviou. Porque nós não andamos por aí, por acaso. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E é Ele quem nos leva aos lugares aonde o nosso Deus quer que nós estejamos realmente. E aí nós vemos que, naquele momento, ele chega e escuta aquela conversa. Aí, de repente, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Porque Davi já estava ali no seu campo de batalha, diácono Heberton. Ele já estava acostumado a lutar com grandes feras. Aquele seria apenas mais um. E ele não fugiu do campo de batalha. O exército estava recuando, porque a palavra diz assim que o Golias, ele avançava, ele subia, e o povo recuava. Aleluia. Muitas vezes na nossa vida é assim. O problema vem, o inimigo vem avançando, e a gente, ao invés de enfrentar, ao invés de encarar, a gente recua. Aí o inimigo avança, o inimigo sobe contra nós. Mas nós somos chamados e alistados, nós somos soldados alistados pelo exército do céu. E eu digo uma coisa para você que eu aprendi hoje, desta tarde, que diz assim, que nós somos alistados no exército celestial. E o campo de batalha é o nosso natural, é o normal. Porque a palavra diz aqui que nós lemos em Isaías, que Deus chamou os seus consagrados, que Deus passou em revista o seu exército para a guerra, para a batalha, para a peleja. Então, o que é passar uma revista? Passar uma revista é botar o batalhão na linha de frente e passar e olhar soldado por soldado, se está de acordo as armas que ele precisa para a batalha. E a palavra do Senhor diz para nós quais são as armaduras do crente. Cinto da verdade, capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz e a couraça da justiça. E no final diz assim, e orando em todo o tempo. Aí ele passou e viu que passou o seu exército em revista e viu que a sua igreja estava preparada, que a igreja estava pronta. O irmão ministrando aqui, ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, e não vão mesmo, mas se a igreja avançar, porque o Senhor já nos deu autoridade. Nos Salmos de 144, nós lemos que Ele adestrou a nossa mão para a guerra, para a peleja, e os nossos pés para a guerra. Tudo é batalha. Nós estamos no campo de batalha e não podemos sair do campo de batalha, porque é lá que nós vamos alcançar a nossa vitória. Eu poderia muito bem hoje fugir do meu campo de batalha. O meu campo de batalha hoje é aqui no altar ministrando a palavra, mas eu poderia fugir deste campo e seria derrotado. Eu vim pela fé para o campo de batalha, porque eu creio que é aqui o lugar da nossa vitória. Aleluia. E nós vemos que Davi enfrentou o gigante e derrotou. Ali, eu costumo dizer e entender que a vitória de Davi contra Golias foi o trampolim para a vitória dele completa, para a exaltação dele sobre todo o povo e sobre todo Israel. Porque até então Davi era desconhecido, era desprezado, mas Deus chamou a ele, Deus adestrou as suas mãos para a guerra e os seus pés para a peleja. Aleluia! E nós não estamos falando aqui de lutas de exércitos carnais, nós estamos falando de lutas no campo espiritual, porque a palavra do Senhor diz que as armas da nossa milícia não são armas carnais, aleluia.
São armas espirituais poderosas em Cristo para vencer todas as fortalezas. Aleluia. E o consagrado de Deus, o santo de Deus, o escolhido e a escolhida do Senhor já está preparado para a peleja. Mas nós não podemos fugir da guerra, não podemos fugir do campo de batalha. E aí nós vamos também para um outro personagem. Eu não tem como deixar de falar de Ana, quando é referência a campo de batalha. O principal campo de batalha de Ana era na sua casa. O principal ponto de luta, de aflição de Ana era a sua casa, a sua família, aonde ela estava ali e tinha uma rival. Ana poderia muito bem pedir a Eucana que a mandasse embora da sua casa, que ela já não estava mais aguentando. Mas Ana não fugiu do seu campo de batalha. Foi no campo de batalha que Deus a visitou, quando ela mantinha relações com Eucana. Foi lá que Deus a visitou. E a palavra do Senhor diz: e lembrou-se Deus de Ana e lhe concedeu um filho. Oh, aleluia! Ali o seu campo de batalha foi aonde ela adquiriu a sua vitória. Ela não fugiu. E nós vamos também para um grande guerreiro do Senhor. Esse é tremendo. Esse Josué. A palavra do Senhor fala que Josué, ele já viveu o tempo todo no campo de batalha. E ele nunca fugiu do campo de batalha. Ele não ficava na sua casa descansando ou se preocupando. Josué, ele estava junto do seu exército. Ele estava nas fileiras, guiando. Quando ele não estava podendo fazer a ir, ele estava no outro grupo, ele estava orando, ele estava dando ordem. Mas era um grande soldado do Senhor e que não fugiu ao campo de batalha. E se Josué tivesse fugido, Josué deixaria de mostrar para nós na palavra do Senhor uma das grandes cenas, uma cena que chega a me fazer aquecer o coração e arrepiar todo o meu corpo. Porque ele ali no seu campo de batalha, ele disse: quem é você? Tu és dele ou é dos nossos? Aí o general do príncipe do exército do Senhor disse: eu sou príncipe do exército celestial. Aleluia! E ainda disse para ele assim, olha, e ele tremeu todo, porque ali era Jesus, o príncipe do exército de Deus, era Jesus, porque na hora o próprio príncipe disse para ele: tire a sandália dos pés, porque aonde tu está é terra santa, aleluia. E ele ali se prostrou e adorou. Oh, é uma cena linda. Ele não fugiu do seu campo de batalha. Se ele tivesse fugido, ele não teria essa grande vitória, aleluia. E aí nós podemos ver um outro também, que não fugiu do seu campo de batalha, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, seu pior campo de batalha foi a religiosidade, foi na sua terra, foi os patrícios, aonde ele foi açoitado, aonde ele foi por 3 vezes açoitado, com 3 quarentenas menos uma de açoite. Ele sofreu perseguição, ele teve que fugir para não morrer dentro de um cesto, ultrapassado por um muro, mas Paulo nunca fugiu. E Paulo é tremendo que ele chega a falar, quando ele vai passar por uma luta, porque o povo lá da cidade já estava arquitetando para que o prendesse e o matasse. Deus já tinha revelado que sucederia isso. E aí os discípulos, aqueles colegas que andavam com ele, disse para ele: não, você não vai. Aí Paulo falou com eles assim: o que é que vocês estão fazendo comigo? Entristecendo o meu coração. Porque eu não só estou pronto a sofrer afrontas, a sofrer amarra, a sofrer prisões, mas a morrer pelo nome de Jesus. Oh, aleluia! Ele não fugiu do seu campo de batalha. E quantas vezes nós temos procurado fugir do nosso campo de batalha?
Ah, é porque um irmão não olhou direito para mim. Ah, é porque eu fui em determinada igreja e não me deu uma oportunidade. Ou porque o irmão é isso e isso. Ou porque isso e isso. Caça mil e uma maneira de fugir do campo de batalha. Mas aonde nós fomos chamados não tem como retroceder. A palavra do Senhor fala que Deus não se agrada desses que se retrocedem, porque Deus não tem prazer neles. E nós fomos chamados não para retroceder, mas para avançar. O Senhor nosso Deus, é Ele que nos garante. Foi Ele que adestrou as nossas mãos pela peleja e os nossos pés para a guerra. Foi Ele que passou em nós o exército em revista. Foi Ele que nos deu a armadura dele. Mas Ele quer que nós sejamos vitoriosos, porque Ele é o Todo-Poderoso, o vitorioso, que nos chamou para vencer, e sempre vencer, aleluia. Mas nós temos perdido batalhas. A guerra nós não vamos perder, porque a guerra já é vencida. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha, e nunca perderá, e nunca perdeu a guerra. Mas os soldados do Senhor, muitos têm perdido batalhas, porque não perseveram, porque fogem do campo de batalha. Nós temos que orar ao Senhor e pedir a direção dEle. Qual é, Senhor? Qual é a direção que o Senhor quer me levar? É difícil, irmãos, caros ouvintes, é difícil. Porque a gente fica na nossa ansiedade de querer saber aonde é que Deus vai nos levar. Ele fez promessas para nós, e Ele é fiel para cumprir todas elas. Mas nós é que não sabemos esperar o tempo de Deus. Deus não tem culpa de nada. Quem tem culpa somos nós, pela nossa ansiedade, o nosso imediatismo, a nossa querer ser da nossa maneira, mas tem que ser da maneira de Deus. Tem que ser da forma de Deus, tem que ser da vontade de Deus, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E nós vemos que Paulo passou todo o seu ministério no seu campo de batalha. E incrível, diácono Bruno, que também um campo de batalha de Paulo eram as prisões, eram cadeias. Mas nunca você viu Paulo reclamar, nunca viu Paulo lamentar. Mas nós somos carnes. Paulo, só uma vez que, pela grandeza das revelações que Deus deu a ele orou a Deus que tirasse dele um espinho na carne. E aí Deus foi e falou com ele, não, que a graça dele sobre Paulo bastava. E Paulo não mais reclamou desse espinho. Com certeza, esse espinho, eu entendo, eu penso, que esse espinho durou pouco tempo. Porque quando Paulo esqueceu do espinho, Deus foi lá e tirou. Porque na ansiedade nossa, Deus não trabalha sobre a nossa ansiedade. Eu tenho visto, e a gente não aprendeu ainda, aprende todos os dias, é que quanto mais você está ansioso, mais parece que a vitória demora. Mas de repente, quando você esquece, ou você acha que esqueceu, o nosso Deus, Ele não esquece, Ele vai e traz aquela vitória. Mas nós não podemos fugir do nosso campo de batalha. E nós vemos que Paulo jamais fugiu do seu campo de batalha. E nós vemos também que sobre ele, aquele que desceu, desfez da sua glória para nos salvar, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. O maior campo de batalha de Jesus foi no deserto, 40 dias e 40 noites. Foi o pior campo de batalha, mas Jesus não fugiu do campo de batalha. A palavra do Senhor diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo, está em Mateus 4 e Lucas 4 também, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Não foi só 3 tentações.
foi 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. E depois eu entendo assim, de todas as tentações, mulheres bonitas, carros, tudo ele ofereceu ali. Aí a palavra do Senhor, e vendo depois que ele teve fome, olha a atitude do diabo sobre Jesus no campo de batalha. De repente ele chega assim: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras transformem em pães. Fez Jesus olhar para baixo. Mas a palavra do Senhor fala que nós devemos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. E o diabo fez ele olhar para baixo, porque pedras ficam sempre embaixo. E fez ele olhar para as pedras, que elas transformem-as em pães. Aí Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que está escrito em Deuteronômio 8, capítulo 8, e o versículo 3. Jesus também, já usando a palavra, não fugindo do seu campo de batalha. Aí de repente chega o diabo de novo, querendo fazer Jesus olhar para baixo. Leva ele no pináculo do templo. Ele poderia mostrar dali os reinos, mas Jesus olharia assim. Mas para fazer Jesus olhar para baixo, ele levou no pináculo do templo e falou assim: está vendo aquilo ali, olha? Tudo, se prostrados me adorares, eu te darei. E aí, fez Jesus olhar para baixo de novo. E aí, de repente, aí Jesus disse, que só o Senhor teu Deus adorará, só a Ele prestará culto. Aí, novamente, para que Jesus olhasse para baixo, o demônio o levou num alto monte, e de lá mandou que ele se jogasse, porque estava escrito que aos anjos o Senhor daria ordem para que Jesus não tropeçasse em pedra alguma. Aí Jesus disse para ele: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós vemos que o diabo por 3 vezes fez com que Jesus olhasse sempre para baixo. A palavra do Senhor fala que para os santos o caminho do céu é para cima, mas para o ímpio o caminho do inferno é para baixo. Então o diabo só aponta para baixo. Muitas vezes, como ele fez isso com Jesus, fazendo olhar para baixo, porque o nosso Deus nos chamou para que nós estejamos em posição de alerta, em cabeça erguida, sempre avançando para o alto, mas o inimigo quer nos fazer olhar para baixo. Mas nós não vamos permitir, porque o nosso Deus foi quem adestrou as nossas mãos para a peleja e os nossos pés para a guerra. Foi Ele que nos capacitou com as armaduras dEle, para que nós não venhamos a cair nas ciladas do inimigo. Eu digo para você nesta noite, muito cuidado com as ofertas de Satanás. Porque ele sabe, como ele sabia que Jesus estava com fome, ele sabe o que deseja o meu e o teu coração. Muitas vezes, não porque ele prescruta ou porque ele é onisciente, mas é porque o coração está cheio, a boca fala. E se a gente tem algum desejo de alguma coisa, dificilmente nós mantemos isso calado. A gente abre a boca e fala, e o inimigo fica sabendo e começa a trabalhar naquilo ali. Então tem muita gente caindo porque não está vigiando. É fácil vigiar? Não. Mas quando a gente tem uma busca sincera diante de Deus, quando a gente começa a preocupar em agradar a Deus, ainda que a gente erre, ainda que a gente falha, o Senhor nosso Deus, Ele não dorme, e Ele não toscaneja, Ele não deixa que o inimigo venha nos atingir. Por isso que nós temos que estar atentos, para não fugir do nosso campo de batalha, porque é lá que nós vamos cantar o hino da vitória. Nós vemos que o Senhor Deus chamou também a Moisés. E quando Moisés chega no Mar Vermelho, atrás Faraó e adiante o Mar Vermelho, Moisés ainda diz e clama ao Senhor. Aí Deus disse para ele: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que você tem na mão? Um cajado?
Cajado é autoridade. E Deus nos deu autoridade, como igreja do Senhor. O maligno, ele não vai nos tocar, se o nosso Deus não permitir. E tenha certeza que se Deus permitir, é porque algo grande Ele vai fazer na nossa vida. No nosso campo de batalha nós não podemos fugir. Tem hora que dá vontade sim, tem hora que a gente está desanimado. Ah, vai pregar, mas eu não tenho uma palavra. Ah, você vai ministrar o louvor hoje, mas eu não tenho uma inspiração, não sei nem qual é o louvor. Ah, você vai fazer isso, vai tocar a bateria. Não, eu não sei, eu não me preparei. Não, quem prepara é o nosso Deus. É Ele quem adestra as nossas mãos para a peleja e os nossos pés para a guerra. Ele nos chamou e nos capacitou para que nós não venhamos temer diante do inimigo. O inimigo, ele vem contra nós sim, querendo nos abater, nos destruir. Mas quem nos chamou foi Ele. Aleluia. Foi Ele quem nos chamou, é Ele que nos reveste de autoridade. É Ele que nos reveste da sua glória. É Ele quem visita a nossa vida e sabe que nossa estrutura é carne e que nós somos totalmente dependentes dEle. Uma coisa que o Senhor quer, isso vai ter que ficar gravado na minha e na tua mente, porque isso ardeu ao meu coração. O nosso campo de batalha vai ser o nosso campo de vitória. Davi quis ficar no palácio, e era tempo dos reis irem à guerra. É profundo isso, é forte. Aí ele foi ficar no palácio, e ali ele começou a ficar ocioso. E a nossa mente, nós ociosos, somos presas fáceis para o inimigo. Por isso que nós temos que estar sempre no nosso campo de batalha, com as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Cristo para combater as fortalezas do inimigo. Leitura da palavra, aleluia, é isso que alimenta a nossa alma. Oração é o que nos dá a comunhão com o Pai, que de um louvor que você escuta naquelas primeiras notas musicais, naquele primeiro toque, você já sente que Deus quer algo ali. Aleluia, é a sensibilidade, a oração traz a sensibilidade para ouvir Deus falar, e é a única forma de nós falarmos com Ele. E nós temos também que seguir a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque o nosso objetivo é ver a face do nosso Rei. Aleluia. Nossa batalha aqui não é por casas, não é por territórios. Nossa luta aqui, ela não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso vizinho, não é contra os nossos familiares. A nossa luta aqui é contra principados, é contra potestade, é contra hostes espirituais da maldade que atua nas regiões celestiais. E essa nós não enxergamos, mas o nosso Deus é aquele Deus poderoso que libera o seu exército para nos cercar e nos livrar das astutas ciladas do inimigo. A nossa batalha é tão real no campo espiritual, que nós podemos trazer e entender naquele grande dia, quando o rei da Síria planejava atacar a Israel. O rei da Síria, na sua câmara de dormir, no seu palácio, fazia os seus projetos, fazia os seus planos de destruir Israel. Aí Deus revelava ao profeta lá em Dotã, Eliseu. E Eliseu chegava e falava ao rei, falava com o rei de Israel: o rei da Síria falou que vai fazer isso e isso, vai armar uma trincheira ali para te destruir, não vai para lá. Aí o rei de Israel, confiando no profeta, obedecia, e aí de repente o rei da Síria ficava frustrado. Foi uma, foi duas vezes, e aí o rei da Síria foi e falou: não, peraí, quem é dos nossos que é por eles? Porque tudo que eu falo aqui em secreto, esse plano que eu faço em secreto, chega lá no ouvido do rei de Israel. Oh, aleluia! Aí chegaram e disseram assim: olha, rei, lá tem um, aleluia,
Lá tem um rei que o que o Senhor fala aqui, Deus revela para ele lá. Oh, glória! E aí, o rei se irou muito e mandou cercar. Cercou a cidade aonde estava o profeta e o seu escudeiro, Geazi. E aí Geazi enxergou somente o exército carnal. E disse para ele: ai, meu pai, carro e seus cavaleiros, estamos cercados agora. Aí o profeta, que tem a visão no campo espiritual, ele disse assim, orando ao Senhor, abra os olhos do teu servo, para que ele veja, Pai. Oh, aleluia, que cena linda, que coisa maravilhosa. Aí a palavra do Senhor diz que quando Geazi abriu os olhos carnais, e ele pôde contemplar carros de fogo e cavaleiro em volta deles, aleluia. E foi aí que está esse grande texto, que maior é o que está conosco do que estão com eles. Oh, aleluia! E o nosso Deus não mudou, é desse jeito, é desta maneira. Eu e você é que não enxergamos, porque o nosso Deus foi Ele que nos alistou. O nosso nome está escrito lá no livro da vida. Oh, aleluia! E Ele não risca mais. É só eu e você, se pecar contra Ele, é riscado sim. Mas Ele nos chamou para vencer. Ele nos chamou para ir contra os principados, contra as potestades. E nós sabemos que esse nosso Deus, Ele é um Deus que tem um zelo tremendo por nós. Porque senão o nosso inimigo já teria nos engolido, era vivo. Porque senão o inimigo já teria nos destruídos. Eu sei, e Deus já tem revelado quantas obras de macumbaria é feito contra a nossa vida. Por que eu ainda não morri? Porque o meu Deus é aquele que tem olhos como chama de fogo. Os seus pés são como latão reluzente, Ele é poderoso, e Ele sabe, Ele enxerga todas as coisas. Ele vê a maldade, o intento do coração de alguém para contra a nossa vida. E o meu Deus, o nosso Deus, é aquele que dá ordem aos seus anjos e aquela obra é desfeita. Oh, aleluia! Por isso não vamos fugir do nosso campo de batalha, porque é lá que está a nossa vitória. Se você compreendeu bem, eu não sei explicar direito, mas eu te digo aqui, não saia da posição aonde Deus tem te colocado. Se Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida, num canto, não fuja de lá. Não saia, não vá procurar recurso em outro lugar. Eu pude aprender que muitas vezes nós estamos com uma grande luta, um grande problema. Mas o problema está no nosso coração, está em nós. E aí a gente quer sair de uma cidade para ir para outra, mas não vai resolver nada. Sabe por quê? Porque o problema está aqui, está dentro de nós. Quando nós resolvermos essa batalha, vencer essa batalha dentro de nós, e Deus tomar o nosso coração, e a gente vencer a nossa batalha, no nosso campo de batalha, aí aonde a gente for, a gente vai estar alegre, vai estar feliz, vai estar às mil maravilhas. Mas se não resolver aqui, não adianta ir para outro lugar. Porque Deus, Ele sabe como trabalhar conosco. O nosso Deus soube trabalhar com Moisés. Ele soube como trabalhar com Josué. Ele soube trabalhar com Jó. Ele soube trabalhar com Elias. Muitas vezes, no trabalhar de Deus, há um momento de solidão. O nosso campo de batalha, de repente, pode ser a solidão. Ah, mas eu não tenho um amigo para conversar. Ah, eu chamo fulano para conversar, fulano não pode. Eu chamo fulano para lanchar, fulano não pode. Eu queria prosear com Beltrano, Beltrano não pode. E eu estou aqui sozinho na minha casa, no meu quarto. É Deus querendo um particular conosco. Sabe? Porque muitas vezes, quando está tudo bem, quando está mil maravilhas, a gente esquece de buscar a Deus. A gente esquece que há um Deus
que nos criou para um grande relacionamento, uma grande intimidade. Um Deus que nos criou para que depois Ele formasse a sua noiva, e a sua noiva fosse morar no céu com Ele, aleluia. Isso é glorioso, irmãos, isso é o que enche a nossa alma. É que o nosso Deus nos ama tanto que nós estamos aqui nesse campo de batalha, num sofrimento, numa luta, uns mais, outros menos, uns chorando, outros gemendo. Mas o nosso Deus está lá aguardando e contemplando, e ainda dizendo na tua palavra: mas vai chegar o dia que eu vou enxugar dos olhos toda lágrima, e não vai lembrar das coisas passadas, porque eu hoje crio um novo céu e nova terra para a minha igreja, para o meu povo morar, aleluia, oh glória. Não fuja do campo de batalha, permaneça no campo de batalha. Está doendo, está ferido, mas o nosso Deus cuida, o nosso Deus Ele trata, o nosso Deus é aquele que não nos desampara. Nós vemos que a palavra do Senhor que nós lemos aqui, que diz assim, que Ele prepara a nossa mão. Isso foi forte para mim, porque eu sei da minha incapacidade como ser humano, mas é Deus quem prepara. É para que a glória seja dEle, para a exaltação seja dEle. Porque aqui, eu e você, somos vasos de barro, mas como está escrito lá em Coríntios, e nesse vaso de barro há um tesouro, para que tudo o que acontecer nesse vaso de barro, a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Mas nós devemos permanecer no nosso campo de batalha, porque é de lá que nós vamos cantar o hino da vitória. Não importa, não estou falando palavras para você, eu falo não importa, mas e você, irmão? Eu tenho passado por lutas, eu não quero sair do meu campo de batalha, eu poderia fugir, Deus nos dá o livre-arbítrio, é ir ou fugir, é entrar na presença de Deus ou afastar. Quando o monte fumegava ali, no livro de Deuteronômio, e Deus queria falar com o povo, queria uma intimidade com o povo, queria santificar o povo. A palavra do Senhor fala que o povo preferiu ficar de longe. Mas Moisés, ele preferiu entrar na nuvem da glória, aonde Deus estava. E foi ali que ele teve a sua grande vitória. O gago, aquele que não sabia falar, foi um homem que alcançou a excelência de ver a glória de Deus, de contemplar, de conversar com Deus face a face, e de falar e ver o Todo-Poderoso falando, aleluia. É isso, ele permaneceu no seu campo de batalha, ele não fugiu, foi difícil, foi. Moisés ficou 80 dias sem ver filho e filha, que foi 40 dias e 40 noites, e depois mais 40 e 40 noites, mas a presença de Deus era tão grande na vida dele, que ele não sentiu falta disso. E é assim conosco. A gente vai chegar a um ponto, não é porque a gente não importa, que a gente ama. Quem a gente ama, a gente quer estar perto. Mas ele preferiu a glória de Deus. E depois não deixou de ter a sua esposa e os seus filhos. Mas nós temos que permanecer no nosso campo de batalha. Qual é o seu campo de batalha? Quem vai saber é você. Eu sei o meu campo de batalha. E você sabe o seu, cada um tem um campo de batalha. O campo de batalha é na sua casa. Outros, é na sua igreja, é contra os religiosos. Outros, esses mais capacitados, é próprio Satanás, no deserto. É no deserto que o inimigo sopra. Quando você está ali e não tem ninguém, e você se sente só, e até o próprio Deus permite, porque no momento, irmãos, quando a gente sente mais só, é a hora que dá vontade de você falar com Ele e chorar na presença dEle. E é impressionante que, de repente, um choro de angústia transforma em um choro de alegria, de regozijo na alma. Aleluia, igual Ana. Ana chorou de angústia na presença de Deus. É tanto que Ana não falava palavra alguma, mas ela estava chorando não para o sacerdote Eli, mas estava chorando para o Deus Todo-Poderoso. E passado o tempo, Deus se lembrou dela e a honrou. E no seu campo de vitória, na sua casa, Deus lhe deu vitória.
Qual é o seu campo de batalha? Aonde nós temos perdido a batalha? E muitas vezes, Deus permite a gente ser ferido, para depois Ele mostrar o seu poder, a sua glória sobre a nossa vida. Então eu digo a você, não fuja do teu campo de batalha, porque é lá que está a tua vitória. E nós vamos já estar encerrando, e quero que o Espírito Santo de Deus continue a falar poderosamente sobre a sua vida. Porque no nosso campo de batalha vai ser sempre a nossa vitória. Tem pessoas que o campo de batalha é em terra estranha. Aí nós lembramos do grandioso filho de Jacó, o destacado entre os seus irmãos. Aí lembramos de José. José foi próspero em terra estranha. O campo de batalha de José era na terra do Egito. Era longe da sua casa, da sua parentela. Foi lá o campo de batalha dele. E ele alcançou vitória. E na sua vitória, a família dele foi toda abençoada. E o povo de Israel cresceu e se multiplicou para a glória de Deus. Amém? Vamos estar orando? Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite, Senhor, eu quero Te louvar, engrandecer, exaltar e magnificar o Teu nome. Pai, eu nesta hora quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor vá de encontro, Senhor, a cada vida que nos ouve, tanto agora e que vai ouvir depois. Queremos pedir a Ti que abra, Senhor, o entendimento, abra a mente e dê o discernimento, Pai, para cada um dos Teus servos. Para que possamos entender, Pai, qual é o nosso campo de batalha. Para que nós ali, Senhor, permaneçamos e não venhamos, Pai, deixar de alcançar a vitória que o Senhor tem para nós. Pai, vá de encontro, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que há multidões, Senhor, há muitas pessoas neste momento. Ó Senhor, nas UTIs, elas estão, Senhor, entubadas, outras fazendo uso de catéter, utilizando de oxigênio. Eu tive lá e eu sei o que é. Por isso eu oro a Ti, Senhor, tenha misericórdia. Libera, Senhor, agora o Teu anjo da cura, Pai. Libera, Senhor, a Tua palavra, porque o Senhor diz que o Senhor libera a palavra que cura, a palavra que sara. Oh meu Deus, o Senhor é Deus de perto e é também Deus de longe. Visita as nações, a multidões, Senhor. Perdoa os pecados das nações, perdoa os nossos pecados e sara, Senhor, a nossa terra. Vá de encontro, Senhor, àqueles que estão no leito de enfermidade, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que uma palavra do Senhor, Pai, terra e céu se move. Por isso nós oramos a Ti, vá de encontro, Senhor, àquela alma que está abatida e que pode ter pensado, eu vou sintonizar aqui, porque eu sei que aqui Deus vai falar. E aí nós oramos a Ti, Senhor, vá de encontro a este coração que está angustiado, que está desesperado e que não tem mais esperança. Mas que ela saiba, Pai, que a esperança nossa, ela está aqui, nesta palavra poderosa que o Senhor inspirou, Senhor, o homem para escrever. E o Senhor deu o Teu Espírito Santo, Pai, para que quando a Tua palavra é pregada, ela vá como um fogo, um martelo que esmiuça a penha, e destrói, Senhor, todas essas tristezas, destrói, Senhor, todas as angústias, meu Pai. Ó Deus, aquele que confia em Ti, nós sabemos, Pai, que são como o monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Por isso, Pai, toma a Tua igreja, Senhor. Oh, aleluia. A palavra do Senhor no livro que nós lemos de Isaías diz que o Senhor chamou os Teus consagrados, Pai, e os preparou para a peleja, para a guerra, e que o Senhor passou, Pai, o Teu exército em revista. Por isso, ó Pai, abençoa a Tua igreja, toma cada um nas Tuas mãos, e o Senhor vem, Pai, operar prodigiosamente no meio do Teu povo. É o que nós oramos em o nome de Jesus.
E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo aquele que aguarda a maravilhosa volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.